Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Ricardo Nacaoca e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado que começa agora. Senadores escolhem novo presidente da Casa neste sábado. Número de doenças obrigatoriamente monitoradas em recém-nascidos pode ser ampliado. Projeto determina a criação de comissão de prevenção à trombose em hospitais. Boa noite. Neste sábado, às 10 da manhã, o Senado se reunirá para eleger seu novo presidente e os demais integrantes da mesa. As votações serão secretas, seguindo regras da Constituição e do regimento interno. Repórter César Mendes. Por meio do voto secreto, em sessão preparatória, neste dia 1º de fevereiro, os senadores escolherão quem comandará o Senado no biênio 2025-2026. Decidirão também a composição da mesa, com a eleição de 2 vice-presidentes, 4 secretários e seus suplentes. Os senadores Eduardo Girão, do Novo do Ceará, Marcos Pontes, do PL de São Paulo, Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo e Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul, já oficializaram as suas candidaturas. E o senador Davi Alcolumbre, do União do Amapá, com apoio de diversos partidos, pode oficializar a sua até o início da sessão deste sábado. O consultor do Senado, João Trindade, chama a atenção para o papel de destaque assumido por quem ocupa o cargo de presidente do Senado. Ele é como se fosse o primeiro entre os seus pares. Determina a ordem do dia, ou seja, o que vai ser pautado, tem a prerrogativa de escolher vários cargos administrativos do Senado e também representa o Senado perante os demais poderes. Para vencer a eleição, o candidato deve obter no mínimo 41 votos, a maioria absoluta da composição do Senado. Caso isso não ocorra, um novo turno de votação deve ser feito com os 2 candidatos mais votados. A presidência de 16 comissões permanentes do Senado também serão renovadas. E você sabe como funciona o processo de escolha dos nomes que vão comandar os principais colegiados da Casa? Ouça na reportagem de Marcela Cunha. A escolha dos novos nomes é feita a partir da indicação dos líderes partidários, que tentam chegar a um acordo para definir qual partido ou bloco ficará com determinado colegiado. Para isso, usam o cálculo da proporcionalidade partidária, além de considerar articulações políticas firmadas na eleição do novo presidente do Senado e na formação da mesa do Senado. Para o diretor da Secretaria de Comissões, Marcos Melo, presidir uma comissão garante ao senador o poder de controlar a pauta de votações. O presidente da comissão ele tem o chamado poder de agenda, é ele que vai controlar as atividades do colegiado. A principal atribuição dele é convocar as reuniões, também despachar esses projetos para os relatores. As maiores siglas e blocos costumam ter prioridade na escolha de comissões e podem ficar com colegiados de maior prestígio, como a Comissão de Constituição e Justiça, tida como estratégica por conseguir barrar projetos de emenda à Constituição, e a Comissão de Assuntos Econômicos. Atualmente, a maior bancada da Casa é o PSD, com 15 senadores, seguida pelo PL, com 14. As comissões também têm autoridade para modificar propostas através de emendas e de dar a palavra final sobre projetos que não precisam passar pelo plenário. O parlamentar mais idoso de cada comissão vai convocar uma reunião de instalação e eleição dos novos presidentes. Hospitais públicos e privados podem ter uma comissão de prevenção à trombose. Já aprovada pelo Senado, a proposta agora precisa ser votada na Câmara dos Deputados. A doença ocorre quando há formação de coágulos de sangue dentro das veias, principalmente nas pernas. Entre os sintomas, manchas arroxeadas ou avermelhadas nos locais afetados, sensação de desconforto, dor e inchaço. A repórter Janaína Araújo traz as informações. O Senado aprovou o projeto de lei que determina hospitais públicos e privados manterem comissão de prevenção ao tromboembolismo venoso. A proposta passou por 2 comissões e segue para análise da Câmara dos Deputados. O relatório aprovado em dezembro do ano passado na Comissão de Assuntos Sociais, do senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que também é presidente do colegiado, avalia que a criação de uma comissão interna nas unidades de saúde para
criar rotinas de avaliação sistemática do risco de trombose é um avanço importante nas políticas de prevenção. O senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, enfatizou números trazidos no relatório que mostram a grande incidência do problema no Brasil. De acordo com o estudo realizado pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, a partir de dados do Ministério da Saúde, obtidos de janeiro de 12 a agosto de 23, quase 500 mil de brasileiros foram hospitalizados por complicações causadas pela trombose venosa. São ainda alarmantes os casos diários observados em 23. A média diária de hospitalização superou a marca de 160 pacientes dia. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 10 milhões de casos de tromboembolismo venoso são registrados por ano no mundo. O número de doenças obrigatoriamente monitoradas em recém-nascidos pode ser ampliado. A proposta em análise no Senado, além de prever que mais doenças metabólicas sejam identificadas pelo teste do pezinho, também determina que hospitais públicos e particulares realizem exames para diagnosticar anormalidades cardiológicas, oftalmológicas e ortopédicas. Durante a votação na Comissão de Direitos Humanos, o relator do projeto, senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, ressaltou a importância do diagnóstico precoce. Se você faz o teste da orelhinha, identifica o problema e a criança depois não fica surda, né, ou é atendida desde o começo, ou oftalmológica ou cardiológica, isso é uma economia para o Brasil violenta. A Rádio Senado ficou em 7º lugar no ranking Centro-Oeste dos veículos de imprensa mais premiados do Brasil. O levantamento é da revista Jornalistas e Companhia e do Portal dos Jornalistas. Ao longo dos seus 27 anos de história, a Rádio Senado já foi finalista em quase 50 premiações nacionais e internacionais. Repórter Júlia Lopes. Entre as conquistas mais destacadas estão os primeiros lugares no Prêmio Imprensa Embratel em 2010, com a reportagem especial Quando a Sombra Cai, a história da tortura no Brasil, e em 2013 no Grande Prêmio Petrobras de Jornalismo, com o especial Torrente, sobre a escritora Hilda Hilst, além de menções honrosas em prêmios como Vladimir Herzog, em 2009, com a reportagem Escravos da Esperança, a saga dos bolivianos em São Paulo. O jornalista Rodrigo Rezende, da Rádio Senado, também ficou entre os mais reconhecidos do Centro-Oeste, com 6 prêmios. É da lavra dele reportagens como Mazzaropi, o caipira mais amado do Brasil, de 2011, É Mentira, uma série sobre fake news, de 2019, e Os Sonhos Não Envelhecem, do mesmo ano. Para o diretor da Rádio Senado, Celso Cavalcante, estar nesse ranking também aumenta a responsabilidade da equipe para manter o bom desempenho. Figurar no ranking de veículos mais premiados só reforça o nosso sentimento de que estamos no caminho certo. Aumenta também nossa responsabilidade como emissora de comunicação pública em continuar trabalhando para produzir e divulgar sempre informação precisa, atualizada e de qualidade sobre o Poder Legislativo e o Brasil como um todo. Para ouvir reportagens especiais, podcasts e toda a programação jornalística e cultural produzida pela emissora, é só acessar senado.leg.br/rádio. Com edição de Leila Herédia e trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.